Graça e paz, irmãos. Amém? Não ouvi, irmão. Aqui é uma dificuldade de chegar o som aqui. Amém, queridos? Aleluia. O povo de Deus é animado. Animado por causa do Espírito. Espírito Santo que habita em nós. É paz, é alegria. Alegria porque nós somos salvos. Alegria porque nós fomos arrancados do inferno pelas mãos poderosas de Jesus e fomos colocados num reino de luz. Então, nós precisamos ser alegres. Nessa noite quero compartilhar sobre como você pode ser cheio do Espírito Santo. É a primeira parte. Uma outra ocasião, nós vamos continuar falando sobre isso. Eu creio que Deus pode derramar sobre a sua vida hoje, nesta noite, o seu poder. Basta você crer, basta você tomar algumas iniciativas, algumas decisões. Deus quer derramar sobre a sua vida o seu Espírito Santo, o seu poder. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 24, verso 49. E eu lhes mandarei, Jesus falando aos discípulos, o que é meu, o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Em Atos, também, no capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Diga, poder. Poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Tanto o livro de Lucas, quanto o livro de Atos, os dois textos falam sobre poder. Poder. Promessa de Jesus a todos os discípulos, que eles receberiam poder. E o Espírito Santo é dado a todos. O poder do Espírito Santo é dado a todos os discípulos de Jesus. E o verdadeiro discípulo de Jesus dedica a sua vida para fazer discípulos, para ser uma testemunha, para expressar a vida de Jesus aqui na terra. Então Deus tem um compromisso. Deus tem uma palavra. Ele empenhou essa palavra, Ele prometeu e Ele cumpre. Quando nós temos uma vida dedicada ao Senhor, nós pedimos o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo vem sobre nós. Poder para ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Poder para cuidar bem delas, de cada uma delas. O poder do Espírito Santo é para que a gente possa ser testemunha. O poder é mais para testemunhar de Cristo, para fazer discípulo e ensiná-los a obedecer o que Cristo mandou. Note, queridos, há um princípio aqui. O poder do Espírito Santo é para testemunhar de Cristo. O poder do Espírito Santo é para fazer discípulos. O poder do Espírito Santo é para ensinar as pessoas a obedecerem a palavra de Deus. Nós precisamos mais do poder do Espírito Santo para fazer discípulos. E nós precisamos mais para fazer discípulos do que para curar, para expulsar demônios. O poder do Espírito Santo nos garante uma ousadia para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Repreender o diabo, expulsar demônios. Mas o poder do Espírito Santo tem muito mais a ver com a questão de fazer discípulos. Então, enquanto fazemos discípulos, podemos orar por cura, podemos repreender o diabo, podemos fazer coisas que o Senhor prometeu que nós faríamos. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo.
Jesus, enquanto esteve conosco, enquanto homem, ele dependeu totalmente desse poder. Jesus, ele realizou no seu ministério todas as coisas no poder do Espírito Santo. Ele quis nos ensinar que nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver, para andar, para falar, para olhar, para tocar. Nós precisamos. E o que Jesus fez aqui na terra foi ensinar os seus discípulos que não existe nenhuma vida de um discípulo que não seja feita pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, sem o poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 e 14, fala sobre o que Jesus, como era o poder do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Diz lá: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Outro texto, no verso 14, Jesus voltou da região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava sobre ele. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região. Jesus dependia completamente do poder do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter o poder do Espírito Santo. Atos 10, 38, na palavra do Senhor, no testemunho do apóstolo, ele diz: vocês sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou sobre todos os lugares, todas as partes, fazendo bem, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E essa igreja, creio, está na beira do Rio Jordão. O Senhor vai abrir o Rio Jordão. E nós vamos passar por ele. E nós precisamos estar preparados para passar o Jordão. Nós precisamos estar bem preparados para passar o Jordão. O Senhor quer derramar poderosamente sobre cada um de nós o poder do Espírito Santo. Deus quer ganhar essa cidade. Há muitas pessoas do norte, do sul, do leste ao oeste dessa cidade que ainda estão amarrados por Satanás. Ainda estão subjugados pelas enfermidades do diabo. Ainda estão presos às correntes, aos grilhões. Estão vendados e não entendem, não compreendem, não veem a glória de Deus. Mas cabe a nós estarmos preparados para receber desse poder e sermos testemunhas. E no poder do Espírito Santo desatar essas pessoas. E no poder do Espírito Santo confrontar as trevas. E no poder do Espírito Santo libertar os cativos. E no poder do Espírito Santo trazer as pessoas do inferno para a maravilhosa luz do Senhor. O Senhor convoca essa igreja para isso. O Senhor está chamando essa igreja para isso. E por isso que eu creio que é um novo tempo para essa igreja. Irmão, é um novo tempo para a sua vida. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Mas algumas coisas atrapalham esse poder de agir em nossas vidas. Eu queria tratar de duas delas nessa noite. O pecado é um grande problema para nós. Nós não podemos... nós temos que tratar o pecado de uma forma séria. Muito séria. Precisamos tratar seriamente do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas eu creio que muitos de nós cultivam pecados. Muitos de nós ainda se escondem atrás de um pecado. Muitos ainda estão algemados ao pecado. Mas nesta noite, no poder do nome de Jesus, você vai ser liberto. Eu creio, querido. Amém, querido?
Deus quer fazer isso. Deus tem uma obra para fazer no nosso meio. Mas o pecado é um grande obstáculo. O pecado é um grande problema. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo se existir pecado em nossas vidas. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode mais nos salvar? Ou pense que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. E são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Oramos por poder. Pedimos a presença do Espírito Santo, mas Ele não vem. Suplicamos que Ele derrame sobre nós um avivamento, mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque existem ainda pecados dentro de nós, e nós precisamos tratar seriamente com eles. O pecado nos mata. O salário do pecado é a morte. O pecado destrói a gente. E não mata só fisicamente, mata a alma, nos amarra, nos aprisiona, detém a obra do Senhor. Muitas vidas que você poderia tocar e o poder de Deus libertar, elas não acontecem, não realizam por causa do pecado. Ela mata o sonho que você tem. Ela destrói a sua paixão por Jesus. Ela destrói a paixão pelas almas. O salário do pecado é a morte. O pecado mata. Mata a alma. Mata a paixão. Mata a vontade de vencer. Mata a vontade de querer conhecer mais de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. E por isso, nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Porque o pecado coloca em risco a nossa alma. E você precisa, por amor a Deus, por amor a você mesmo, por amor à sua família, por amor à igreja, tratar seriamente do seu pecado. E nós precisamos tratar seriamente com o pecado para não colocar em risco a nossa alma, nosso relacionamento com Deus e até mesmo o nosso futuro na eternidade. Nós precisamos lidar seriamente com o pecado. Ele é um problema. Não podemos varrer por debaixo do tapete. Não podemos esconder e dizer não temos tantos pecados assim. Ou dizer que esse pecado que eu estou fazendo não é tão grande assim. Deus não releva. Nós precisamos tratar seriamente com o nosso pecado. Não esconda o pecado. Mais tarde isso vai acontecer. Nós não podemos, o pecado tem nome. Não adianta pecar no varejo e confessar no atacado. Você peca e o pecado tem nome. E você tem que confessar por um nome. E não dizer simplesmente a Deus, Deus me perdoa a multidão dos meus pecados. Qual é a multidão dos seus pecados? Põe nome. Ponha nome. O meu e o seu pecado tem nome. E nós temos que colocar diante do Senhor. Senhor, meu pecado é esse. O Senhor conhece mais do que eu. E eu confesso a Ti. Eu preciso dar um basta. Então, nós precisamos confessar. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Confesse honestamente e sinceramente a Deus. Não esconda o pecado, porque mais cedo ou mais tarde ele vem à tona. Ele vem à tona. Não esconde naquele quartinho fechado, só você acha que sabe. Um dia a porta vai se abrir. Então confesse, abandone. Isso está ameaçando a sua vida. Isso está ameaçando a sua família. Isso está ameaçando o seu relacionamento com Deus. Isso está ameaçando a sua eternidade. Trate com o seu pecado. Provérbios 28:13 diz: quem tenta esconder o seu pecado não terá sucesso na sua vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Deus tem misericórdia, Deus tem prazer em perdoar pecados.
E nós precisamos confessar esses pecados ao Senhor. Vamos colocar todos eles nomes e apresentar diante do Senhor, porque eles impedem o poder de Deus de vir sobre nós. 1 João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus amoroso, como nós cantamos nessa noite. E pecado confessado é pecado esquecido. Deus se esquece. Deus não se lembra mais. E você não deve lembrar mais desse pecado. Coloque diante do Senhor o seu pecado. Trate seriamente com o pecado. E para tratar seriamente com o pecado, é preciso arrependimento. E arrependimento sincero e honesto. A primeira mensagem do Evangelho foi sobre arrependimento. João Batista e depois Jesus pregaram: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Arrependam-se dos seus pecados, o reino de Deus chegou, disse Jesus. E existem problemas aqui com respeito ao arrependimento. Duas coisas: remorso e arrependimento. São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Muitos cristãos, muitos de nós, talvez temos remorsos dos nossos pecados. E continuamos pecando. Remorso leva apenas à dureza do coração. Começamos a esfriar. Começamos a endurecer. Começamos a nos afastar. Começamos a desistir. O pecado faz assim. E arrependimento é bem diferente de remorso. Remorso pode levar até o suicídio. Judas foi um caso assim. Judas teve um remorso tão forte. Se ele buscasse arrependimento, ele seria perdoado. Mas ele não buscou arrependimento, ele teve remorso. E o remorso levou ele à dureza do seu coração. O remorso levou ele a cometer um desespero. Ele morreu assim. Arrependimento nos leva a trilhar um caminho do quebrantamento, da confissão, do pedido de perdão, da recuperação, da restauração, da salvação, da consagração e da vida plena em Jesus. Arrependimento nos leva ao caminho da restauração. E é o caminho do enchimento do Espírito Santo. Eu e você precisamos de arrependimento. O apóstolo Pedro foi uma pessoa que se arrependeu. Ele, depois de negar 3 vezes, Jesus olhou para ele e ele teve um arrependimento profundo. E esse arrependimento levou ele a chorar amargamente por ter traído aquele que o amou. E assim, depois de se arrepender, nós precisamos tomar decisões. Decisões de produzir frutos dignos do arrependimento. Todo arrependimento gera fruto. Diga assim: todo arrependimento gera fruto. Quando não gera fruto, duvide se foi arrependimento. Arrependimento gera mudanças. Arrependimento gera frutos. Mateus 3,8 diz: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mostrem frutos, atitudes que levam você a tomar decisões. Se o seu problema é pornografia e você peca pela internet, corte radicalmente a internet. Jejue. Humilhe a sua carne, até você ter certeza que ela está dominada, controlada. E as paixões carnais não têm mais força sobre você. Humilhe-se diante do Senhor, quebrante-se diante do Senhor. Pedro, depois de arrependido,
mudou radicalmente a sua vida. E ele foi um dos grandes pregadores da igreja. E diz a tradição, não a Bíblia, mas a tradição, que ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. Porque ele pediu isso, segundo a tradição, porque não era digno de morrer como o seu mestre. O arrependimento deve levar-nos a uma genuína conversão a Cristo. Conversão. Converter é mudar completamente a vida. Parar de olhar para si mesmo. Parar de olhar para a sua própria vida. Parar de viver para si mesmo. E de viver para o Senhor. Radicalmente. Arrependimento nos torna aptos a receber o poder do Espírito Santo. Nessa noite é isso que o Senhor tem pedido da sua igreja. Arrependam-se. Ainda é tempo. Esse é o momento. Não endureça o seu coração. É um momento da visitação do Senhor. É o momento que o Senhor pode tocar a sua vida e mudar radicalmente ela. É um momento divisor de águas da sua vida. É o momento do arrependimento. Confissão. Nós precisamos confessar nossos pecados a Deus. Nós precisamos confessar nossos pecados a Deus para sermos perdoados. João, no capítulo 1, verso 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Davi fez isso. Um exemplo. Davi pecou. Davi adulterou. Davi assassinou. E Davi se arrependeu amargamente do que fez. E Davi, depois de confessar publicamente esse perdão, porque ele fez publicamente o seu pecado, pediu perdão, foi perdoado e foi restaurado. Nós precisamos confessar nossos pecados aos outros, ao seu discipulador, alguém que tem um compromisso com você, de orar por você. Confessar para ser curado, você e a pessoa, mais ninguém. Ninguém precisa saber, nem os pastores precisam saber. Nós não queremos saber. Nós queremos que você seja liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus, e você seja curado e livre para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Confesse o seu pecado. Confesse ao seu discipulador. Abra o seu coração. Deixa a cura do Senhor entrar na sua vida. E as coisas vão mudar. Tiago 5,16 diz: confesse os seus pecados uns aos outros e façam orações para seres curados. Vocês vão ser curados. A oração de uma pessoa obediente, tem muito poder. É um poder curativo. A confissão traz um poder curativo. É a ferida do médico. O médico abre aquela ferida para tratar profundamente dela. O pecado faz isso, cria cascas em nós, mas a infecção está debaixo da casca. Era menino, tinha muitas ralações, né? O joelho, cotovelo, perna, cabeça. Quando não era bem tratado, ficava aquela ferida com algum problema. Era preciso remover a casca, tratar a ferida, para que haja cicatrização total. Assim também é quando confessamos o nosso pecado a uma pessoa, a um discipulador,
a alguém comprometido com você, queridos. Não a qualquer um, não a qualquer pessoa. Alguém que te ama, que paga um preço por você, que ora por você, que tem um compromisso de zelar para a sua vida, que tem um compromisso de, diante de Deus, levar você em oração todos os dias, que tem um compromisso de fechar a sua boca, ser o mediador entre Deus e você e trazer a cura para a sua vida. Então tome a decisão de ser uma pessoa de vidro, aberta, transparente. O poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Quem tenta esconder o seu pecado não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Perdão. Recebemos perdão de Deus. Porque o perdão, o arrependimento nos leva à confissão. E a confissão nos leva ao perdão. Já lemos 1 João 9. Então Deus nos convida para irmos até a Ele com um coração quebrantado, sincero, honesto. Então nós receberemos perdão. E Ele vai purificar o nosso coração através do sangue de Jesus. E quando confessamos os nossos pecados a Deus, com arrependimento sincero e honesto, Ele nos perdoa e esquece completamente os nossos pecados. Isaías 43, 25 e Isaías 44, 22. Porque o homem perdoado é um homem feliz. Salmos 32, de 1 a 6, você lê isso. Então, quando pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Então, temos que tomar posse do perdão, da salvação eterna em Jesus. Romanos 8:1 diz que não existe mais condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, o pedido de perdão restaura a nossa comunhão com Deus. Pronto, ligados a Deus, Deus pode vir sobre nós. E o poder de Deus pode vir sobre a nossa vida e trazer o propósito de Deus em nós para tocarmos vidas, sararmos, discipularmos. Então, onde há perdão, há restauração. Há restauração nos casamentos. Há restauração nos relacionamentos. Perdão restaura os relacionamentos quebrados. E depois o próximo passo é a restituição. Talvez você precise de restituir coisas. A lei dizia que se alguém roubasse uma ovelha, Êxodo 22:1, se alguém roubasse uma ovelha, tinha que pagar 4 ovelhas pelo roubo. Por isso Zaqueu disse assim: se eu tenho roubado alguém, quando ele se encontrou com Jesus, se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes. Que a lei dizia isso. Isso era sinal de arrependimento. É um sinal de restituição. Nós precisamos tratar seriamente o pecado. E por que precisamos tratar seriamente o pecado? Porque o pecado tem efeitos terríveis. São desastrosos. Você deseja ser cheio do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Se a sua resposta é sim, eu quero, a gente precisa tratar seriamente com o pecado. Para saber se você tem andado no Espírito ou na carne, é só ler Gálatas 5, versos 19 a 33. Se existe na sua vida ainda imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria. Aliás, rebelião
dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, é comparado ao pecado de feitiçaria. E você sabe o que feitiçaria traz? Demônios. Você sabe o que a feitiçaria evoca? Demônios. Pois a rebelião também atrai demônios. Inimizades, brigas, ciumeiras, raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito e já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Temos que tratar seriamente com o pecado. Temos que romper completamente com o pecado. Mas o Espírito Santo traz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. E para isso precisamos tratar seriamente do pecado. Segundo e último, tenha um estilo de vida santo. Santo. A Bíblia diz em Levíticos 11, 45, 46 e 1 de Pedro 1, 16, sejam santos, porque eu sou santo. O cristão não é santo num evento. O cristão não é santo quando faz jejum. O cristão não é santo porque ele vem aos domingos e visita uma célula, ou vai numa célula durante a semana. O cristão é santo porque ele tem um estilo de vida santo. Ele fala de forma santa. Ele olha de forma santa. Ele pensa de forma santa. Ele age de forma santa. É um estilo de vida. Então fique longe dos pecadores. Não no sentido de você buscá-los para evangelizar. Não no sentido de resgatá-los do inferno. Mas de compactuar com os prazeres que eles tanto amam. Tenha o seu prazer em Deus e na palavra de Deus. Deus nos chamou para ter um estilo de vida santo. Temos que ser santo de todas as formas, ao viver, ao proceder. E Deus honra e prospera quem anda em santidade. Exemplo disso lá no Velho Testamento, quando Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham um estilo de vida santo, não se contaminaram com a comida do rei, e eles tomaram decisões radicais da sua vida, até serem condenados à morte por causa disso. Tanto Daniel como os seus amigos, por esta atitude, foram honrados por Deus, foram abençoados por Deus. Sem santidade ninguém verá Deus, ou seja, ninguém entrará no reino dos céus. Por isso, o estilo de vida santo é fundamental. Eclesiastes 9,6 diz, todo o tempo, em todo momento, em qualquer circunstância, sejam limpas as suas vestes e exista óleo na sua cabeça. Poder do Espírito Santo sobre a sua vida e santidade. Você está buscando o poder do Espírito Santo? Você está buscando ser cheio do Espírito Santo? E se a sua resposta é sim, seja santo. Seja santo. Concluindo, tudo começa com humildade. Tudo começa com humildade, quebrantamento. 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os visitarei do céu, perdoarei os seus pecados e farei com que farei o país progredir de novo. Precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante do Senhor.
Se você quiser ser cheio, você precisa estar vazio. Vazio de você mesmo. Vazio da sua vontade. Vazio dos seus desejos. Irmãos, nós somos como milho duro. Milho duro. Milho seco. Só galinha come. Mas quando estamos na presença de Deus, Ele faz fubá da gente, irmãos. Ele moe a gente. A gente tem que deixar Ele moer a gente. A gente tem que deixar Ele trabalhar na vida da gente. A gente tem que deixar Ele nos abater, nos humilhar. É isso que nós precisamos fazer. Salmo 66, 18 diz: mas se eu estiver guardando os maus pensamentos do meu coração, o Senhor, se eu tivesse feito isso, o Senhor não teria me ouvido. Por isso precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nos abater diante do Senhor, para dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Sabe? Deus não te comprou em parcelas. Deus pagou o preço por você. Então se entregue totalmente a Ele. Inteiramente a Ele. É isso que diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Deus quer encher os vasos, sua vida nessa noite. Mas você precisa confessar o seu pecado. Tratar seriamente com o seu pecado. Decidir viver de forma santa. Santa dos negócios. Santa no tratamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Um estilo de vida santo. Sem isso, o Espírito Santo de Deus não vai ser derramado no nosso meio. Eu sei que Deus encontra em você um desejo. Talvez você não tenha forças, mas existe um desejo no seu coração de ser cheio do Espírito Santo. Nessa noite o Senhor quer derramar sobre a sua vida. E você precisa tomar uma decisão. Se humilhar diante do Senhor, se quebrantar diante dEle, confessar o seu pecado, e desejar andar um estilo de vida santo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Ele pagou um alto preço para que você não viva mais para você mesmo, mas viva para Deus. Chega de viver para você mesmo. Não vale a pena correr o risco de perder a eternidade em função dos seus prazeres. Chore pelos seus pecados. Pranteie por uma visitação de Deus. Deseja uma vida transformada, salva, limpa. E uma vida de santidade. E Deus virá visitar a sua vida. O seu poder virá sobre a sua vida. O seu poder cairá sobre você. Deus quer levantar você como um homem e uma mulher de Deus. Cheio do fogo e do poder do Espírito. Deus anseia por isso. Deus tem um desejo muito grande de realizar isso em nossas vidas. Mas nós precisamos tratar seriamente do nosso pecado. Precisamos dar um basta. Nesta noite, talvez você fale: mais uma noite. Quero dizer de você que é a última noite.
Em nome de Jesus você vai ser liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quero que você reconheça o seu pecado. Quero que você coloque diante do Senhor agora o seu coração. Quero que você diga: Senhor, perdoe o meu pecado. Dê nome ao seu pecado. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Quais são os seus pecados? Tem falado sobre a minha vida. Quais são os meus pecados? Tem confessado a Deus os meus pecados. Tenho sido livre. Tenho sido curado. Quero testemunhar que Deus tem feito uma obra na minha vida. E pode fazer na sua vida. Porque Ele me chamou para isso. Ele te chamou para isso. Decida nessa noite andar em santidade. Senhor, eu quero andar em santidade. A palavra de Deus diz que onde Pedro ia, a sua sombra curava o enfermo. O poder de Deus estava sobre ele. Não só no seu corpo, mas na sua sombra. Pedro tomou uma decisão. Pedro pecou. Pedro errou. Pedro era um improvável. O mais dos improváveis. Um homem irado. Um homem que negou Jesus. Não uma, nem duas, mas 3 vezes. Pedro desobedeceu Jesus. Pedro aprontou um monte. Mas Jesus o amou até o fim. E morreu pelo Pedro. E Pedro se sentiu amado. E Pedro disse: basta. Basta o meu pecado. Pedro colocou diante do Senhor a sua vida. Pedro tomou uma decisão de andar de forma santa. E o poder do Espírito Santo veio sobre ele. Deus nessa noite quer encher os improváveis, como eu, como você, que negamos a Jesus constantemente. Mas que nesta noite toma uma decisão de olhar para Jesus. Dizer: Senhor, eu sou um pecador. Eu peco. Mas Senhor, eu quero ser livre do pecado. Livre do pecado. Completamente livre do pecado. Eu decido andar de forma santa. Se você quer isso, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, uma atitude de decisão. Dizer: Senhor, é comigo esse negócio, eu quero. Vem aqui na frente, se ajoelhe, fique em pé, como você quiser. Faça isso em nome de Jesus. Venha logo. Venha, se quebrante diante do Senhor. Diga: Senhor, essa noite vai ser um divisor de águas na minha vida. O Senhor vai operar no meu coração. As coisas vão acontecer na minha vida. O Senhor vai me visitar. O poder do Senhor vai descer sobre a minha vida. As coisas vão acontecer. O diabo não vai ter mais domínio sobre a minha vida. A carne não vai ter mais domínio em sua vida. Você está entrando milho, vai sair fubá. Deus vai te quebrar. Deus vai te sacudir nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai sacudir a sua vida. Aleluia. Comece a orar, comece a clamar a Deus. Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Faz de mim, faz comigo. Eu sou um improvável. Eu sou o covarde. Mas essa noite quero me levantar como um homem e uma mulher de Deus, cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus,
Oramos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Vem com a Tua presença. Vem com o Teu poder. Vem com a Tua unção. Derrama sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Toma a nossa vida. Toma, Senhor, as vidas que estão no Teu altar, na Tua presença. Senhor, toma. Enche-os do Teu Espírito. Senhor, nós declaramos agora ao diabo que solte, em nome de Jesus, essas vidas. Solte agora, em nome de Jesus. Está cancelado, está quebrado toda obra de Satanás contra a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, o pecado não te dominará mais. Você se levantará como um homem e uma mulher de Deus. Está quebrado agora em nome de Jesus toda obra de Satanás. Senhor, decidimos andar em um estilo de vida de santidade. Senhor, decidimos andar num estilo de vida que honre a Tua morte na cruz. Decidimos andar, Senhor, de forma digna do Teu Evangelho. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Toma-nos. Toma-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, olhe para mim. Você vem um milho, vai sair fubá. Foi assim comigo. Tem sido assim comigo. Se levante como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus vai fazer essa obra, vai continuar fazendo essa obra. Essa semana, busque o Senhor. Busque o Senhor. Renove o seu propósito com o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso constantemente ser cheio de Ti. Irmãos, vocês vão ser surpreendidos. Deus vai usar vocês de forma poderosa. Amém, queridos? Se levante como um homem de Deus. Se levante como uma mulher de Deus. Você é uma bênção, querido. Deus tem projetos para a sua vida. Saiba disso. Deus quer te usar. Você será mãe e pai de nações. Pai de nações. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Volte para o seu lugar. Vamos tomar a Santa Ceia. Aleluia.